Vistas as classificações, quanto à superfície, quanto às propriedades, que são as classificações mais importantes, vamos ver quais são as projeções mais importantes. Duas são fundamentais. Quais são essas duas? A projeção de Peters e a projeção de Mercator. Essa projeção de Mercator é fundamental, é a usual, é a que você tem no seu livro. Essa projeção ela é caracterizada por manter as formas, né? Ela é caracterizada por ter a Europa no centro. Reparem, o mapa que vem à sua mente é aquele mapa que mantém a Europa no centro, não é? Esse mapa é a projeção de Mercator. Essa projeção ela é eurocentrista, ou seja, mantém a Europa no centro. Vista de Mercator, a outra fundamental, como eu já disse, é a de Peters. A projeção de Peters já é mais recente, já é mais atual. Essa projeção foi idealizada no momento ali do pós-independência de nações importantes, hoje importantes, mas que na época buscavam se afirmar. Essas nações buscavam ter uma centralidade no mapa, né? Por exemplo, as nações africanas que buscavam centralidade viam o mapa de Mercator com os olhos negativos, porque a Europa ficava no centro e muito maior do que é na realidade. A projeção de Peters, ela mantinha as áreas. E aí o que acontece? Ao manter as áreas, fez com que a África ficasse muito maior que a Europa, como na realidade de fato é. E aí muitas nações africanas, por exemplo, têm uma simpatia muito maior com a projeção de Peters. Por quê? Porque reafirmou o nacionalismo dessas nações, reafirmou o sentimento de grandeza dessas nações, nações que eram colônias, que se tornavam independentes de muitas nações europeias. E aí aquele mapa que de repente apareceu, que não colocava mais a Europa no centro, e sim a África, e com grandes proporções territoriais, reais, mas que nunca haviam sido vistas ou comumente vistas em mapas, obviamente atraía o interesse dessas nações. Perceba o quê? Que a projeção de Peters é uma projeção que favorece os países africanos. Por isso ela é chamada de terceiro mundista. Aquela ideia de terceiro mundo, de países mais pobres, ela é chamada de terceiro mundista, enquanto a projeção de Mercator é uma projeção eurocentrista, uma projeção mais elitista. Normalmente esse aspecto é cobrado em prova. O fato de uma ser eurocêntrica e a outra ser terceiro mundista. Bom, vimos aspectos fundamentais na cartografia. O que falta? As escalas. A escala basicamente vai aparecer como gráfica ou como numérica. Essa escala gráfica, essa escala numérica, traduzem uma mesma realidade. Qual realidade? A tentativa de transformar uma área num mapa. Só que essa área pode ter metros, centímetros, quilômetros, milhares de quilômetros, milhões de quilômetros. E aí, como nós podemos estabelecer isso num mapa? A escala propicia essa possibilidade. Pegamos uma área de quilômetros e, através de uma escala, transformamos essa área de quilômetros em áreas de centímetros. No mapa, cada centímetro equivale a 100 mil quilômetros. Assim, nós podemos, por exemplo, representar o mundo inteiro numa página de caderno, porque a escala é uma escala muito grande. É uma escala que possibilita a transformação de milhões de quilômetros em poucos centímetros. Então, a escala, fundamentalmente, tem esse papel, um papel de transportar para o mapa, para o computador, para a realidade virtual, a realidade concreta, a realidade material. Os problemas de escala normalmente são ligados a centímetros. Se uma região tem 20 km de distância, na realidade, qual é a distância em centímetros? Basicamente uma forma. E de escala é igual a Dzinho de distância virtual sobre Dzão de distância real. Para aprender de fato isso, somente praticando.